Hoje, a gente vai fundo numa análise sobre uma tese bem específica, a de que está em curso uma mudança radical e até meio inquietante na política externa americana. Uma que, segundo as fontes que estamos explorando, propõe uma abordagem totalmente nova nas relações globais. A discussão toda começa com uma pergunta bem provocadora para dar o tom. O que aconteceria se uma das nações mais poderosas do mundo simplesmente decidisse que as regras do jogo, as normas diplomáticas, não valem mais para ela? E, de acordo com essa linha de análise, isso não é só um IC. A tese é de que essa é, de fato, a nova realidade que a gente está vendo se desenrolar no palco mundial. Ok, vamos mergulhar no primeiro estudo de caso que sustenta esse argumento. O foco aqui é Venezuela, onde certos eventos são vistos como um verdadeiro ponto de virada, um momento em que uma linha foi claramente cruzada. A análise que a gente está vendo destaca que o que aconteceu na Venezuela foi muito além das sanções tradicionais. A interpretação é que foi uma ação direta, com objetivos bem claros de controlar o país, de administrar seus recursos, como o petróleo, por exemplo. Para a gente entender o tamanho disso, é preciso voltar um pouco na história. Lembra da doutrina Monroe, de 1823? Basicamente foi quando os Estados Unidos falaram: olha, a América é nossa área de influência, e a Europa não se mete aqui. E é exatamente aí que a análise faz a sua conexão principal. O argumento é que o que a gente viu recentemente é uma versão moderna e muito mais agressiva daquela doutrina antiga. O ponto crucial aqui é que essa ação foi tomada sem se importar muito com acordos internacionais que, aliás, os próprios Estados Unidos ajudaram a criar. A mensagem para quem observa de fora foi bem direta. O interesse nacional americano vem primeiro, acima de qualquer regra. Agora, vamos para o próximo ponto, que mostra como essa nova doutrina não se aplica só a adversários. Pelo contrário, ela também atinge nações que historicamente sempre foram aliadas. O mais interessante aqui é como a análise desmonta o processo. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi um passo a passo. Primeiro acusações públicas, depois insinuações sobre narcotráfico e, por fim, a ideia de uma invasão começou a ser discutida abertamente, como se fosse uma opção normal na mesa. E isso contra a Colômbia, uma parceira de longa data. O efeito disso é assustador para a política global. A ideia de que uma aliança com os Estados Unidos não é mais uma garantia de segurança acaba forçando todo mundo a repensar suas próprias estratégias. Alianças que pareciam sólidas como rocha, de repente não parecem mais tão seguras assim. Bom, o próximo exemplo eleva o nível do jogo de uma forma dramática. Ele mostra como essa nova abordagem pode ameaçar até as alianças mais estáveis do mundo. Tudo começou de um jeito quase comercial, com uma oferta de compra, o que, na prática, tratava um território soberano como um ativo que pode ser negociado, como se fosse um imóvel. E quando a proposta foi recusada, a conversa mudou completamente. Deixou de ser um negócio e passou a ser uma questão de segurança nacional, quase como uma insinuação de que poderia ser tomada de qualquer maneira. E é aqui que a gente vê a consequência em potencial. A Groenlândia é território da Dinamarca, um dos membros fundadores da OTAN. Ameaçar um membro da OTAN é, na prática, ameaçar o princípio fundamental da aliança. Um ataque a um é um ataque a todos. De repente, o cenário poderia virar cada um por si. Então, a ideia aqui é que essas ações específicas não são acidentes. Elas fazem parte de uma estratégia muito maior e deliberada para redesenhar o sistema global. A escala dessa mudança estratégica pode ser resumida em um único número, que é bem impactante. Mais de 60. Esse é o número de organizações e tratados internacionais dos quais os Estados Unidos se retiraram ou mudaram radicalmente de postura. E isso não foi aleatório. A análise mostra que foi um desmonte peça por peça de todo um sistema que, de certa forma, limitava o uso direto do poder americano. Desde entidades da ONU, a OMS, tratados de controle de armas, acordos climáticos, tudo foi questionado. Então, a conclusão não é que isso é o caos. Pelo contrário, a tese é que há uma lógica por trás: remover qualquer amarra externa e operar com base em negociações bilaterais ou, se necessário, na base da força. Então, a pergunta que fica é: como é o mundo onde o antigo livro de regras foi basicamente jogado fora? Quais são as consequências disso? A fonte usa uma citação bem forte para resumir o dilema. Se a cooperação global é vista como uma piada, qual é o próximo passo? O que substitui essa cooperação? E uma das consequências mais diretas é que a instabilidade global se torna um fator prático para todo mundo. Para empresas, investidores, nações, o risco geopolítico deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser algo concreto, que afeta o dia a dia.
Aqui a gente vê um resumo bem direto dessa transição. Estamos saindo de um mundo baseado em multilateralismo, diplomacia e regras compartilhadas e entrando em um que, segundo essa análise, se baseia muito mais em ação unilateral, coerção e puro interesse nacional. E para fechar, a análise deixa uma reflexão final bem provocadora. A ordem mundial que a gente conhecia foi criada justamente para evitar que a era dos grandes impérios voltasse. A pergunta que fica no ar é: será que essa era está prestes a começar de novo?